Boa noite. Viemos apresentar sobre o trabalho de bovinocultura de corte, com o tema de manejo sanitário de bovinos de corte. E nosso grupo é composto por mim, Bárbara, a Jaqueline e a Sara Raquel. Para introduzir o assunto, o que é o manejo sanitário? Para se evitar o comprometimento desse sistema, tornam-se indispensáveis medidas preventivas que diminuam morbidades e mortalidades, que resultam, em última instância, na redução e, consequentemente, na quebra de produção. Então, é um conjunto de atividades e medidas adotadas para garantir a manutenção da higiene, sanidade e bem-estar dos animais, e também evitar a ocorrência de doenças. Sobre a importância. A ocorrência de doenças e de parasitas, quando não controlados, prejudica o desempenho do rebanho. E, além disso, comprometem também a qualidade da carne, do couro, dificultando a comercialização e favorecendo a criação de barreiras sanitárias pelos mercados consumidores. Dando início no manejo sanitário, para garantir que os animais, desde o início da vida, tenham boa sanidade, sejam no futuro bons produtores de carne, é recomendado que se inicie primeiro pelas vacas prenhes, porque no bovino a gente sabe que não tem troca, né, de imunidade entre mãe e feto pela placenta, então deve-se fazer esse manejo para aumentar a qualidade do colostro. Então, as vacas devem ser separadas pelo menos no último mês de gestação, em um piquete maternidade que seja de fácil acesso. O pasto tem que ser de qualidade limpo, a água também de qualidade limpa, e será discutido isso mais profundamente no decorrer da apresentação. E também a taxa de lotação deve ser adequada. Esses 3 pontos, eles têm que ser comum a todas as etapas, né? As fases do animal. Vaca, bezerro, cria, recria, todo mundo. Sobre a vacinação das vacas prenhes. Como eu falei, ela é importante para a transmissão de imunidade via colostro, que deve ser medida a quantidade de proteína do colostro, que é o IgG que a gente fala, que é a imunoglobulina. Se consegue mensurar ela através do colostrômetro, que é a avaliação é pelo BRICS, o ideal é de 25 para cima, e esse cuidado todo visa principalmente diminuir a mortalidade nos primeiros dias. Então, a vacinação pode ser feita a partir do 8º mês de gestação, e são comuns vacinar contra agentes causadores de diarreia, de problemas reprodutivos e contra as clostridioses. Sobre a vacinação dos bezerros. O importante agora vem a consequência, né? O porquê de ter feito o manejo anterior que eu acabei de falar. Porque os bezerros de mães vacinadas podem iniciar a vacinação mais tarde ou diminuir as horas de reforço. Mais para frente também vai ter alguns exemplos. Mas os bezerros são vacinados comumente pelas obrigatórias pela legislação, faz-se um reforço contra a diarreia, começa a introduzir a de pneumonia e também faz-se a vermifugação. A vermifugação, os princípios utilizados são levamisol, albendazol, o mebendazol, a ivermectina, a vermectina e a doramectina. Os principais vermífugos podem ser administrados na via oral, por injetáveis, pulverizações e aditivos em rações. A vacinação vai depender muito do cenário da fazenda. Costuma-se vacinar contra todos os agentes considerados como um desafio na propriedade e também os obrigatórios pela legislação. Sobre os cuidados referentes à vermifugação. Não trocar de medicamento com frequência, o princípio ativo.
Utilizar a dosagem recomendada pelo fabricante, vermifugar nas épocas certas de cada região. Não deve ser usado adubo orgânico sem tratamento nos piquetes dos bezerros. Os animais devem consumir água limpa e sem contaminação. Os bezerros também limpos e desinfectados com frequência. E, periodicamente, recorrer a um laboratório para fazer análise parasitológica. Agora, falando um pouquinho sobre as vacinações, as principais doenças que podem afetar os bovinos. A primeira é contra clostridiose. Deve-se vacinar todo o rebanho. E a vacinação ela pode ser feita da seguinte forma. Os bezerros de filhos de mães vacinadas se vacinam aos 2 meses e depois se vacina de novo depois de 30 dias. Faz-se a revacinação a cada 6 meses, até chegar aos 24 meses de idade, e aí faz o reforço anual. Os bezerros de filhos de mães não vacinados em regiões de alto desafio. Se faz a vacinação aos 2 meses, depois de 30 dias, depois de 60 dias. Aí faz a revacinação a cada 6 meses, até chegar aos 24 meses, e depois revacinação anual. Em caso de surto, deve-se vacinar todos os animais, depois deve-se vacinar novamente a segunda dose depois de 15 dias e depois a terceira dose depois de 6 meses. Então, em locais que a ocorrência do botulismo é muito alta, a vacina ela deve ser feita com 2 doses iniciais, com 4 a 6 semanas de intervalo e 1 dose anual em todo o rebanho. Para a leptospirose, deve-se vacinar os bezerros de 4 a 6 meses e fazer reforço semestral ou anual, dependendo da ocorrência da doença na região. Para a rinotraqueite infecciosa bovina e a diarreia viral bovina, deve-se vacinar os animais a partir dos 4 meses, fazer o reforço após 4 a 5 semanas e fazer o reforço anual. E os animais de reprodução deve-se fazer 1 mês antes de iniciar a estação de monta. Pode passar, por favor. A vacina para brucelose ela é obrigatória e deve-se vacinar as fêmeas de 3 a 8 meses em dose única. E deve-se fazer a marcação do lado esquerdo da fase nos animais vacinados. Pode passar, por favor. A raiva ela é obrigatória em 121 municípios goianos e deve-se vacinar todo o rebanho. E o período ele vai variar, é definido pelo órgão de defesa de cada estado, e se dá 2 doses iniciais com intervalo de 30 dias, mais revacinação anual. Deve-se realizar a declaração de vacinação e existência do rebanho. E é importante também realizar a vacinação dos demais animais existentes na propriedade, como cães, gatos, equinos, suínos, caprinos e ovinos. Pode passar, por favor. A febre aftosa ela é obrigatória em todos os estados, exceto na Santa Catarina, e deve-se vacinar todo o rebanho. O período é definido pelo mapa e pode variar nos meses de maio a novembro. O reforço é feito a cada 6 meses e também, como a vacina passada, deve-se realizar a declaração de vacinação e existência do rebanho. Pode passar, por favor. Aqui está um esquema vacinal para as principais doenças bovinas no Brasil. E nesse esquema tem a doença, o mês do ano que pode ser feita a vacinação, como é feito os reforços, a idade e o sexo que pode ser feita a vacina. E aí, quem tiver interesse, pode olhar depois. Pode passar, por favor. Aqui eu trouxe um pouco das boas práticas na vacinação de bovinos. Então, o primeiro fator a se observar é, ao comprar a vacina, se ela vem de fornecedores confiáveis. Então, as vacinas elas devem ser aprovadas pelo mapa, devem ser compradas em lojas registradas. A quantidade a ser comprada deve ser compatível com o número de animais, porque se dada uma dose a menos, ela pode não ter o efeito esperado, e se for uma dose a mais, ela pode levar a alguma consequência. E deve também se conferir sempre o rótulo para ver o lote, a data de fabricação e a data de vencimento. E, principalmente na primeira vacinação, é importante o acompanhamento do veterinário na compra, para ele estar aconselhando o produtor sobre todos esses fatores.
E é muito importante que tenha um acompanhamento veterinário em todas as aplicações. Pode passar, por favor. A conservação das vacinas ela deve ser feita numa temperatura de 2 a 8 graus Celsius. Deve se transportar em caixa térmica. Também deve ser armazenada em caixa térmica quando estiver na vacinação. Evitar também ficar debaixo do sol quente ou num lugar que seja muito quente. E também pode se usar o refrigerador calibrado na temperatura adequada para fazer o armazenamento da vacina. E para vacinação, deve-se higienizar os animais, os utensílios e o local. Então, pode-se dar um banho nos animais ou também só limpar o local onde vai ser aplicada a vacina. Deve-se escolher um horário que seja mais fresco do dia para evitar o estresse do animal, porque o estresse ele abaixa a imunidade e pode interferir na resposta da vacina. E deve ser escolhido seringas e agulhas de calibre correto para a vacina ser aplicada. Pode passar, por favor. Aqui eu trouxe as boas práticas para aplicação intramuscular e subcutânea. Na aplicação intramuscular, ela pode ser feita no músculo da coxa ou na tábua do pescoço. Eu não achei uma imagem bem explicativa de bovino de corte, então eu trouxe essa imagem, onde mostra os locais de aplicação que pode ser feita intramuscular. E o líquido a ser injetado não pode passar de 5 ml. Na subcutânea, ela também pode ser feita na tábua do pescoço, mas também pode ser feita no tórax. E a dosagem deve ser seguida à risca, de acordo com o fabricante da vacina. A subcutânea ela é uma vacina muito mais fácil de ser aplicada e muito mais segura, porém, ela tem uma absorção mais lenta do que a aplicação intramuscular. Pode passar, por favor. Após vacina, é importante que os bovinos eles sejam calmamente conduzidos para os seus piquetes ou os locais que eles vão ficar, para, como eu disse, evitar o estresse, porque o estresse pode baixar a imunidade. Deve-se esterilizar o material que foi usado para vacinação ou descartar adequadamente. Esse material também, após a esterilização, deve ser armazenado de forma adequada. E não pode administrar 2 vacinas no mesmo dia, a menos que esteja no rótulo da vacina. Mas, normalmente, as vacinas elas não podem ser administradas no mesmo dia. Pode passar, por favor. Com relação ao manejo sanitário nas pastagens, a espécie forrageira ela deve ser adaptada à região e ao manejo da propriedade, deve atender a demanda nutricional do gado e é importante considerar a capacidade de suporte que essa pastagem vai ter. Essa capacidade de suporte ela é expressa pela produtividade da forrageira, que irá determinar o número de bovinos que poderão ocupar o pasto. E no pasto devem ter disponibilidade de água de boa qualidade e coxos para suplementação mineral. Pode passar. Com relação aos bebedouros, é preferível que sejam bebedouros artificiais, que possam ser facilmente higienizados e constantemente vistoriados, oferecendo assim uma água de boa qualidade para os animais. E é de suma importância que haja monitoramento periódico da qualidade da água e a sua concentração de nitratos, sulfatos, cálcio, magnésio, entre outros, também o pH. E o uso de açudes, córregos, rios ou qualquer fonte que seja natural como bebedouro pode causar alguns danos aos animais, seja por acidentes, atolamentos, ao meio ambiente e também problemas metabólicos. Pode passar. Os coxos, eles podem ser de concreto, alvenaria, plástico, madeira, lona, podem ser cobertos ou não. E a localização deve ser de fácil acesso, tanto para o animal como para a pessoa responsável pelo abastecimento, e deve estar em um local seco para evitar perdas por vento ou chuva. A frequência com que esses coxos vão ser higienizados vai depender do tipo de dieta fornecida.
Onde há fornecimento de dietas mais úmidas e com maior proporção de volumoso, a frequência de limpeza vai ser maior do que em comparação em coxos, onde vai se fornecer dietas mais secas, com maior porcentagem de concentrado. E coxos mal higienizados, com fragmento de alimento deteriorado, poderão ocasionar problemas metabólicos graves ao animal e também pode inibir o consumo de alimentos pelos animais. Pode passar. Já com relação ao armazenamento de insumos, estes devem ser armazenados em locais apropriados para evitar a deterioração e também reduzir possibilidades de contaminação. Podem ser armazenados em depósitos ou galpões que sejam situados distantes de residências, fontes de água, para evitar, assim, possíveis incidentes como contaminações e devem ser em locais de fácil acesso. As estruturas, seja de galpões ou depósitos, devem inibir a entrada de pássaros e outros animais. Então, é interessante utilizar telas. E os produtos armazenados devem receber identificação no local de armazenamento. Sacarias e outras formas de embalagens devem conter rótulos bem visíveis e identificação visual de cada grupo de insumos, que devem ser localizados sobre os estrados, prateleiras ou outras formas de armazenamento. Recomenda-se, então, ter um controle da data de entrada e saída desses insumos e também onde foram utilizados. É interessante que os produtos com data de fabricação mais antiga devem ser utilizados primeiro e não deve ser feito o uso de produtos fora da data de validade. E quando for utilizado defensivos agrícolas ou fertilizantes, eles devem ser armazenados em ambiente arejado e é necessário ter os equipamentos de proteção individual para que um funcionário possa manusear de forma segura esses produtos. Pode passar. Com relação ao armazenamento de medicamentos, todas as propriedades, possuem esse local, que é destinado ao armazenamento de produtos veterinários. É como se fosse uma farmácia, que vai ter a finalidade de fornecer o apoio aos tratamentos realizados nos animais, buscando uma melhor eficiência nos procedimentos a serem efetuados nas propriedades. Então, esses medicamentos devem ser mantidos nas embalagens originais, sob condições ambientais recomendadas pelos fabricantes e armazenadas dentro do prazo de validade. Então, nessa farmácia podem ter alguns produtos, como algodão, gases, esparadrapo, alguns medicamentos como antibiótico, anti-inflamatório, entre outros. E também é importante se ter no estoque desses medicamentos, alguns medicamentos de emergência, como o soro antiofídicos no caso de picada de cobras. Pode passar. Então, a farmácia ela deve ser construída em um local livre de umidade, livre de insetos e roedores, em um local arejado e seguro. E para facilitar o acesso, ela deve estar próxima ao curral de manejo, sendo um local organizado e limpo. Aqui eu trouxe alguns exemplos de farmácias em propriedades rurais. Pode passar. Vou falar um pouco sobre algumas diretrizes que estão relacionadas com o controle sanitário na bovinocultura de corte. É importante adotar medidas preventivas de controle das enfermidades, estabelecendo, com orientação de médico veterinário, um calendário anual de controle sanitário reprodutivo, de acordo com os programas oficiais. Então, a propriedade deve cumprir o calendário de imunização preventiva e obrigatória do rebanho contra febre aftosa, brucelose e raiva. É importante consultar o órgão ou Instituto Estadual de Defesa Sanitária Animal as possíveis mudanças nas épocas de vacinação e também os municípios nos quais a vacinação contra a raiva é obrigatória, pois não são em todos. E é interessante promover um treinamento dos responsáveis pelo manejo sanitário, para que estejam capacitados a reconhecer as principais doenças que afetam os bovinos, manipular e aplicar corretamente vacinas e medicamentos. Pode passar. Em caso de suspeita de alguma doença que seja transmissível, o animal deve ser isolado e deve se contatar ao médico veterinário.
Deve ser feita a denúncia ao órgão de vigilância sanitária, qualquer suspeita de doença que seja de comunicação obrigatória, né, de acordo com a legislação vigente em cada local. Deve-se atender às instruções do Programa Nacional de Controle e Erradicação da Brucelose e Tuberculose, sendo este que visa proteger a saúde pública e promover a erradicação dessas enfermidades. Deve-se manter atualizados os arquivos e as fichas de controle sanitário, preventivo e curativo, seja individuais ou por lote, anotando a data de ocorrência, número de partida e lote do medicamento utilizado. Também laboratório e data de validade de cada um. Deve-se utilizar apenas vacinas e medicamentos que foram aprovados pelo MAPA, observando as recomendações técnicas de aplicação, a conservação e armazenamento dos mesmos. E é importante eliminar animais mortos mediante a queima total da carcaça no local apropriado, evitando assim a contaminação de pastagens e também do lençol freático. Que foram as referências que a gente utilizou para realizar o trabalho. E obrigado pela atenção.